Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao resumo da lição. Estamos na lição número 2, que tem como tema razões para ação de graça e oração. Vem comigo ler o verso para memorizar, que encontra-se em Filipenses capítulo 1, o verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Prezados irmãos, ação de graça é uma palavra usada para indicar a atitude em reconhecimento do que Deus tem feito em nossa vida. A lição desta semana mostrou que o apóstolo Paulo, ele fala em gratidão, fala em crescimento espiritual, ele fala em oração, mesmo estando preso. O apóstolo Paulo experimentou diversas vezes a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos experimentado a graça do Senhor Jesus Cristo. Então temos N motivos para render ação de graças ao nosso Deus. Vamos para a lição de domingo, que teve como tema comunhão no Evangelho. Prezados irmãos, o texto principal foi Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Olha, neste texto, o apóstolo Paulo, ele agradece pelas pessoas, pelos irmãos de Filipos. Esses irmãos que formavam a igreja em Filipos, eles não eram meros ouvintes do Evangelho, não. O apóstolo Paulo, ele destaca que essa igreja era parceira ativa na missão. Ele exalta a cooperação deste povo no Evangelho. Por isso, mesmo preso, o apóstolo Paulo se alegra porque o Evangelho estava sendo espalhado, havia comunhão e compromisso e havia fidelidade ao Evangelho. Prezados irmãos, aqui conseguimos observar a fé cresce quando caminhamos juntos. Precisamos todos participar da expansão do Evangelho. Domingo, ou melhor, segunda-feira, tivemos o tema Pedidos de oração de Paulo. O texto central também foi Filipenses capítulo 1, mas do verso 9 até o verso 11. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele aqui não pede conforto, não pede prosperidade e não pede o fim imediato de seu sofrimento. O apóstolo Paulo, ele pede ao Senhor amor que cresce. Ele pede, Senhor, dê um amor a esse povo que cresça. Ele pede que o povo tenha conhecimento espiritual. Ele pede discernimento espiritual para fazer escolhas acertadas. Prezados irmãos, precisamos ter amor, precisamos crescer espiritualmente, precisamos ter discernimento. Muitas vezes nós temos orado apenas por situações. Oramos pela fome, temos orado pelas nossas doenças, temos orado pela falta de emprego, mas precisamos orar, muito mais do que isso, por transformação. Precisamos ser transformados. Prezados irmãos, o apóstolo Paulo também fala sobre justiça, mas essa justiça que vem de Deus. Já na terça-feira tivemos o tema discernimento espiritual aplicado. Também tivemos como texto principal Filipenses 1, mas do verso 12 ao verso 18. O apóstolo Paulo, ele enxerga a sua prisão como uma oportunidade para a expansão do Evangelho. Ele vê a sua prisão com olhos espirituais. O que parecia ser um fracasso virou uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para o avanço do Evangelho. Oportunidade por quê? Porque houve corações transformados, houve fé fortalecida. Prezados irmãos, nem toda dificuldade é um sinal de derrota. Muitas vezes, algumas dificuldades são ferramentas na mão de Deus para beneficiar a transmissão do Evangelho. Já na quarta-feira tivemos o tema frutos do Evangelho. Que frutos Paulo viu na igreja de Colossos? Lemos Colossenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Paulo agradece por 3 virtudes. Quais são essas virtudes? A fé em Cristo, o amor de Deus e a esperança guardada no céu. Prezados irmãos, precisamos crescer em amor. Precisamos ter amor. Lembra que 1 João capítulo 4, verso 8 diz: Deus é amor. Precisa amor na sua vida? Conheça a Deus. Busque a Deus mais de perto e vamos desenvolver este amor. Precisamos fé. Prezados irmãos, essas virtudes não são resultado do esforço humano, não. São resultados da ação do Evangelho em nossa vida. Por isso, onde o Evangelho é vivido, vidas são transformadas. Precisamos abençoar outras vidas por meio da expansão do Evangelho. Na quinta-feira, tivemos o tema O Poder da Oração.
Esse tema eu considero como central da lição. Em Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, o apóstolo Paulo ele faz o seguinte pedido: que o Senhor dê conhecimento pleno dele ao povo de Colossos. Ou seja, que esse povo seja cheio do Espírito Santo, do conhecimento de Deus. Mas para que isso aconteça, o povo deve ter sabedoria e discernimento espiritual. Precisamos ser sábios, precisamos ter discernimento espiritual. E como é que vamos alcançar a sabedoria e discernimento espiritual? Confiando em Deus e fazendo a vontade dele. A pergunta que não quer calar é: muitas vezes levantamos essa questão também. Qual é a vontade de Deus para a situação que eu estou vivendo? Quer saber a vontade de Deus? A lição apresenta pelo menos 4 fontes para conhecermos a vontade de Deus. Primeira fonte, direção do Espírito Santo. Precisamos buscar a orientação do Espírito Santo. Lembra aquele texto que diz: quer se desvie para a direita, quer para a esquerda, você ouvirá uma voz que vai te indicar o caminho. Essa é a voz do Espírito Santo. A segunda fonte é a palavra do Senhor, a Bíblia. Lembra Salmos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Busque sabedoria, busque discernimento através da palavra do Senhor e você vai saber qual é a vontade dele. Temos os escritos da irmã White. Você já leu um livro dele? Eu recomendo o livro Conselhos para a Igreja, Serviço Cristão, Caminho a Cristo, da irmã White. Já na sexta-feira, estudo adicional. Esse estudo foi baseado no livro Ciência do Bom Viver, da nossa irmã White. Aqui a irmã White reforça uma verdade que é difícil de aceitar. Nós não fomos chamados para controlar o nosso futuro, não. Nós fomos chamados para viver e confiar em Deus no presente. Muitas razões do nosso fracasso não é falta de promessa do Senhor, não. Mas é pela nossa incredulidade, murmuração e falta de consagração ao Senhor. Deus nos faz promessas e cumpre, mas a fé exige obediência e discernimento e entrega diária. Prezados irmãos, precisamos confiar em Deus e entregar nossa vida. Vamos orar? Prezado Senhor, obrigado pela confiança que o Senhor tem depositado ao teu povo. Permita que a cada dia possamos confiar mais no Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. No santo nome de Jesus. Amém.